Quer que ela comece? Quero. Não deu branco. Olá, olá! Tudo bem? Oh, não, tudo bem não, é meu, peraí. Olá, olá! Não, peraí. Ei, gente! Não é ei, gente, é olá. Como é que eu faço o negócio? É sério, você quer começar? Não. Olá, olá! Mimizone, Pedro, Quericate. com você aqui falando de assuntos e temas especiais voltados para o autoconhecimento. E hoje um tema importantíssimo e que a gente acredita que seja base para todo esse desenvolvimento da nossa vida, da nossa relação com as pessoas, da nossa comunicação, que é crença. Então hoje nós vamos falar sobre crenças e a nossa vida. E aí a gente tem uma frase, né, que tem tudo a ver. Então uma frase aqui atrás: histórias emocionantes duram a vida toda. Histórias emocionantes duram a vida toda. E pode ser emocionante de forma positiva ou negativa, né? O emocionante, né, quando traz a emoção, faz a crença ser criada. E se a gente não mudar essa crença, ela pode virar, né, durar a vida toda, com certeza. Para quem não sabe o que é crença, é alguma coisa que você acredita. Então, se você acredita de verdade em alguma coisa que você aprendeu ou que você vivenciou na tua vida, você pode tornar aquilo como uma verdade absoluta e fazer, inclusive, com que as tuas relações e a tua comunicação seja condicionada a essa crença. Quando a gente acredita, por exemplo, que comer manga com leite mata, né? Ou então tantas outras crenças que você aprendeu com a tua família, né? Na cidade onde você morava, ou até mesmo coisas que os teus pais te contaram. Então, o que você acredita vai sim determinar e condicionar o teu comportamento com as pessoas e com a vida. E tem uma pergunta, né, Pedro, que a gente estava até num treinamento fazendo, é o que você acredita sobre a vida e o que você acredita sobre você. E eu acredito que, se eu acredito que a vida, ela é um peso, ela é um fardo, é uma dificuldade, eu vou me relacionar com a vida dessa mesma forma. Mas se eu começar a trazer para minha memória, para meu sentimento, a minha emoção, verdades ou crenças que são mais impulsionadoras, positivas, eu vou me relacionar também com a vida dessa forma. E assim, na pergunta o que eu acredito sobre mim, a mesma coisa. O que você acha disso tudo? É aquilo que eu sempre falei com você, né? A minha perspectiva, ela cria a minha realidade. Então, se a minha perspectiva ela é negativa, eu vou criar talvez resultados, né, negativos. Se a minha perspectiva for uma perspectiva um pouco mais positiva, vou estar criando também esses resultados mais positivos para a minha vida. Mas uma maneira de falar sobre crença que eu gosto é que crenças são os nossos pensamentos, né, as frases que estão na nossa cabeça que a gente acredita ser verdade. Não necessariamente a gente acredita conscientemente que são verdades, mas, né, no inconsciente, se elas são verdades para a gente, elas também vão virar crenças e às vezes a gente, né, nunca nem sabe até o que elas estão criando na nossa vida, né? O comportamento. O comportamento. Pois é, porque as crenças, né, elas vão gerar na gente um tipo de emoção, né, vai fazer com que a gente sinta de alguma maneira, e dessa determinada maneira vai, né, gerar ações, e essas ações vão criar os resultados que a gente tem. Então, tá tudo ligado, mas o que você acredita vai ser o que você vai criar na sua vida. E por isso é tão sério e tão importante fazer filtros, né? Porque à medida em que eu vou me dispondo e me expondo a novas crenças ou as crenças que eu já tenho, eu aprendo que para eu poder construir uma nova crença ou ter uma nova relação na vida, seja ela profissional ou pessoal, né? Eu preciso estar sempre filtrando. Porque se eu tenho uma crença que me limita, que me impede de ter acesso àquilo que é bom ou ao que vai me levar ao meu objetivo, pode trazer para a minha vida algumas coisas que não são tão boas. E aí eu tenho que ter filtro, né? Tipo, o que eu estou ouvindo, o que eu estou vendo que está reforçando essa crença que eu tenho. E eu acredito que dar acesso a esse tipo de comportamento, né, de filtro ou não, depende só de mim. Se eu quero mudar uma crença e eu estou me expondo a estímulos externos que reforçam essa crença, eu vou continuar alimentando ela, né? Importante a gente estar ciente dessas crenças, né? Colocar os pensamentos no papel, colocar os pensamentos num quadro, para a gente entender o que realmente está aqui dentro. Porque às vezes a gente acha que a gente está apenas observando o mundo exterior, mas a gente está, na verdade, tendo um pensamento, né? Tendo uma crença em relação ao mundo exterior. E quando a gente coloca no papel e questiona, né? Usa um filtro, pelo menos,
perguntas, peraí, isso aqui é verdade realmente? Isso é verdade absoluta ou é a minha verdade? Né? A gente começa a ter essa percepção, essa consciência e consegue, né, começar a mudar as crenças que a gente quiser mudar. Bom, você falou uma coisa no início que a gente pensa, como é que é o processo mesmo da crença? A gente estava falando, acho que é legal a gente comentar de como é que acontece esse processo, né? O início, esse primeiro acesso que a gente tem, como isso vai se desenvolvendo. Como é que eu construo uma crença e como é que eu posso construir uma nova crença, né? Tirar aquela que não está legal para uma outra melhor, vamos dizer assim. As crenças são, como a gente falou, né, os pensamentos ou coisas que a gente acredita ser verdade. Mas a primeira etapa vai ser os sentimentos, né, as sensações, né, visão, tato, escutar, tudo que está no mundo do lado de fora, a gente vai receber, vai entender, né, com as outras crenças que a gente tem, né? E cada crença que a gente tem, obviamente, faz a gente ter um filtro, uma visão das coisas novas que estão sendo recebidas pela gente. E uma vez que aquilo faz sentido e a gente acredita ser verdade, ela entra no nosso cérebro como uma crença e a partir daí fica um pensamento inconsciente que muitas das vezes a gente nem percebe o que a gente está pensando, a gente simplesmente reage de acordo com essa verdade que está na nossa mente. Para mudar, né, um dos passos primeiro é a consciência. Você tem que ter consciência que você está acreditando, né, nessa crença, que você tem essa crença. Uma vez que você tem a consciência, normalmente, se é uma coisa muito absurda, na hora que você pega essa consciência, você já fala, opa, peraí, não é assim. Mas tem coisas que são não tão óbvias, né, e que a gente fala, porra, eu quero parar de pensar isso, eu não acredito que seja verdade, conscientemente, mas de alguma maneira ela ainda é verdade para mim. E provavelmente é porque está linkada com uma emoção, né? Como uma coisa muito emocionante na nossa vida, tanto positiva quanto negativa, sim, que vai estar, né, no nosso passado, na nossa criação. E aí a gente tem que fazer um esforço a mais para sempre estar ressignificando esse pensamento, essa crença. A gente estava falando até no curso, né, no grupo de coaching, que a gente acaba tendo que pagar um preço. E ficar onde a gente está e sair tem um preço a ser pago, escolher qual o preço eu estou disposto a pagar. Então existem crenças que a gente já percebeu que elas não estão contribuindo para nada, para o nosso futuro, para a nossa vida. E gastar energia para realmente trabalhar isso é importante quando eu tenho consciência de que vale a pena, ou quando eu entendo que eu tenho que sair do lugar onde eu estou. Né? E acho que o que a gente estava conversando, né? A gente coloca muitas vezes uma energia tão grande em coisas que não estão produzindo efeito nenhum, enquanto a gente podia colocar essa mesma energia naquilo que vai trazer para a gente um resultado mais saudável. Então, acreditar ou não é uma opção. O forte impacto emocional, né, que é a frase que a gente falou, ela vai gerar uma crença, mas também a repetição daquele comportamento, a repetição do pensamento, do sentimento, a exposição àquilo constantemente também. Então acho que agora a gente podia trazer, assim, não sei, né, talvez para a percepção das pessoas, como é que a gente identifica se aquela crença está limitando a gente, está trazendo para a gente algum tipo de bloqueio, e qual que é a crença que está estimulando um avanço, um crescimento, algo positivo. Existem talvez algumas maneiras, mas para mim, o que acredito que me ajuda e ajuda os meus clientes também é entender o resultado, né? Qual que é o meu resultado? O que eu quero construir? Né? E aí eu pego a minha crença. Quando eu tenho essa crença, eu estou criando esse resultado que eu quero ou está me ajudando a construir esse resultado? Se a resposta é não, então essa crença provavelmente já está te atrapalhando. Né? Se ela for uma resposta sim, então ela está te ajudando, então é uma crença que você quer continuar a ter. E entender, a sua crença, ela vai, dependendo, né, da crença, ela vai te gerar um sentimento. Se for um sentimento que está te travando, que está criando ações, né, que não estão te levando ao seu resultado, tem que começar a... Não tem, né, mas seria ideal começar a mudar para crenças que vão criar sentimentos em você, que vão te ajudar a agir da maneira que você precisa para construir o resultado que você quer. Ok. Então, olha, pega um papel, senta, coloca lá escrito o que você tem como objetivo, desafio, meta. É comprar uma casa e construir um estúdio? É comprar uma casa
e realizar um sonho, fazer uma viagem, crescer na sua empresa, no seu trabalho, construir uma vida a dois, enfim. O que pega um papel e se responde o que você quer. E com esse resultado, né, que você quer criar, você se pergunte, né, por que eu não tenho? E provavelmente uma das respostas vai ser uma crença limitante. Né? E se você se pergunta, você vai continuar encontrando crenças limitantes e aí vai ser de você querer mudar elas ou não. Para atingir o objetivo, você tem que mudar algumas crenças. Se você não mudar, você não vai atingir. E aí fica na sua decisão. Uma coisa sobre decisões e nessa mudança que eu gosto muito de falar é qual desconforto você quer. Você quer o desconforto de querer um objetivo, mas não conseguir atingi-lo e ficar no mesmo lugar? Ou você quer o desconforto de ir atrás desse objetivo? Porque de qualquer opção que você escolher, você vai sentir um tipo de desconforto. Então é basicamente escolhendo, né? Você quer sentir qual desconforto. Eu gosto muito dessa analogia porque, querendo ou não, você vai sentir, né? Ao sair da sua zona de conforto ou ao não atingir coisas que você quer, existe um desconforto. Então, qual desconforto você quer? Então, fica aí para você essa pergunta: qual desconforto você quer sentir? O de construir uma crença que realmente seja benéfica para você ou ficar acreditando em coisas que te limitam, te impedem de chegar onde você quer? Que vão, né? É isso aí. Então, tchau. Até mais. Aí, pronto.